Então hoje é dia de a gente passar pela edição número 104 da revista Batman, mais uma edição focada no arco do Ghostmaker, onde nós temos algumas revelaçõezinhas envolvendo esse novo vilão do Batman. Vem conferir comigo. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e mais um review de mais uma edição nova da revista principal do Homem-Morcego, edição número 104, tal qual mencionei agora há pouco, onde nós temos então o arco Ghost Stories, parte 3, escrito pelo James Tynion IV, com os desenhos de Ryan Benjamin e Danny Miki, Bengal e Gillian March. Edição que saiu então no dia 1º de dezembro de 2020, o dia que eu estou gravando este vídeo. Lembrando que na última edição nós vimos que o Claw Hunter estava caçando a Arlequina, ao mesmo tempo que o Ghostmaker está indo atrás do Claw Hunter, visto que ele não concordava com o fato do Batman até então não ter matado o garoto. A edição 33 tinha terminado então com o Ghostmaker capturando tanto o Batman quanto o Claw Hunter e a Arlequina. Antes de eu trazer um resumo aqui com spoilers envolvendo essa edição, não deixe de curtir esse vídeo porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo lá, aproveite e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. A edição 104 então começa com o Batman capturado e passando por uma espécie de cirurgia onde o Ghostmaker está fazendo ela, enquanto a Arlequina e o Claw Hunter estão desmaiados em uma cama ao lado. O nosso protagonista então acorda da cirurgia que o Ghostmaker está fazendo, questionando onde eles estavam, com o Ghostmaker então respondendo que o Batman sabia exatamente o local, pois o Bruce conhecia de cabeça a planta onde eles estavam, que era o Asilo Arkham. E por tudo que acontecia na cidade, por tudo que acontecia envolvendo a figura do Batman e a sua omissão em relação ao combate ao crime tal qual o Ghostmaker achava que deveria ser feito, o vilão então destaca que o Batman deveria ficar no Asilo Arkham, que o Asilo Arkham era o local correto para o Bruce estar. Por isso o vilão tinha levado todos eles para lá. O quadrinho corta então para Bárbara conversando com o Asa Noturna, onde a Bárbara destaca que o Bruce havia desaparecido e que várias situações diferentes tinham acontecido em Gotham, como por exemplo o fato de vários líderes de gangues de Gotham City terem sido presos, o Professor Porco que estava desaparecido voltar à sua cela do Asilo Arkham e o Pinguim ter tido problemas envolvendo o seu bar. É então que o Dick diz que ele não acreditava que o Ghostmaker tinha chegado finalmente a Gotham City, que o Dick sabia exatamente quem era essa pessoa devido ao passado onde ele era Robin, e que o Asa Noturna então estava se dirigindo para a cidade para tentar ajudar o Batman. É então que o Dick começa a contar onde ele conheceu o Ghostmaker, que se deu quando o Batman e o Robin, no tempo que o Dick era Robin, estavam indo atrás de um vilão B do Batman, um dos vilões menores da galeria do Homem-Morcego, que estava armando alguma coisa que envolvia uma máquina que poderia causar danos a várias pessoas, que necessitava então da ajuda da dupla dinâmica para resolver o caso. Só que no momento que o Batman e o Robin estão indo com o avião para o local onde está o pretenso vilão, os dois dão de cara com o Ghostmaker, o que faz então com que o Batman saia do avião onde eles estavam e vá conversar com o vilão, ocorrendo toda uma discussão que o Robin não sabe do que se trata, tendo em vista que ele ficou no avião, mas ele vê que o Batman está totalmente alterado conversando com o Ghostmaker, fazendo inclusive com que o Batman, quando entra no avião, dê uma porrada dentro do local, destruindo uma parte ali do painel do avião. Nosso protagonista diz que o Ghostmaker iria finalizar o trabalho envolvendo então o vilão de segunda categoria e que ele faria a extradição do vilão para Gotham, não necessitando então do trabalho do Batman e Robin. Eis então que o Homem-Morcego conta pro Robin quem era a figura, quem se tratava do Ghostmaker, destacando todo o momento de treinamento que o Batman fez no passado e no momento que ele conheceu então essa figura Ghostmaker, que era um amigo dele durante o período de treinamento, quando o Batman estava viajando pelo mundo. Foi um dos primeiros momentos onde o Bruce Wayne, após a morte de seus pais, conseguiu ter uma espécie de amigo, alguém que ele poderia falar as coisas que sentia. E no momento que ele revelou pro Ghostmaker quem ele era, que ele era o Bruce Wayne, que ele tinha perdido os pais, isso fez com que o Ghostmaker ficasse extremamente irritado com o Bruce Wayne e tentasse várias vezes matá-lo, pois ele considerava que o treinamento que o Bruce estava fazendo não era digno, que ele simplesmente buscava uma vingança interna em relação ao que aconteceu com seus pais, e não realmente buscava eliminar o crime do mundo, considerando o sentimento de vingança uma atitude infantil, o que fez então com que os dois fossem rivais e fizesse então com que houvesse essa competição de quem seria o melhor combatente do crime. Tendo mais pra frente também então a delimitação de atuação de cada um desses personagens, com o Batman ficando em Gotham e o Ghostmaker ficando em uma cidade específica para combater o crime. E todo o problema em relação ao Batman e a animosidade envolvendo o Ghostmaker não era necessariamente pela rivalidade, mas sim pelo fato de que o Bruce havia
perdido um amigo no passado. E com o passar do tempo, a rivalidade do Batman com o Ghostmaker continuou aumentando. No período quando o Batman fez a corporação Batman, ele tentou chamar o Ghostmaker para fazer parte da corporação Batman, mas isso acabou colocando os dois em uma luta. Quando o Dick fazia parte da Espiral como Agente 37, ele também ficou sabendo das lendas envolvendo o Ghostmaker, que ele realmente era referenciado como uma lenda urbana no local onde ele agia. Inclusive, a situação do Dick em relação ao Ghostmaker fez com que o Dick descobrisse mais sobre essa figura, pois ele sentiu uma espécie de inveja em relação ao tratamento que o Batman dava ao Ghostmaker, mas que com o tempo esse sentimento acabou passando e o Dick conseguiu viver a sua vida tranquilamente. É então que a Bárbara acaba recebendo uma ligação das Batgirls, especificamente da Stephanie, que inclusive chama a Bárbara de Batgirl Prime. Ligação essa que foi feita porque as duas estavam então no local onde o Batman foi visto pela última vez, e lá tinha uma mensagem bem descrita dizendo que os dois, que o Ghostmaker, o Batman e as outras pessoas também estavam no Arkham. A edição nos mostra então Batman, Arlequina e o Claw Hunter no asilo Arkham, com o Batman e a Arlequina preso e o Claw Hunter solto. O Claw Hunter então se vê motivado, visto que ele está solto e drogado ao mesmo tempo, em dar cabo do seu plano, que é matar a Arlequina, visto que, conforme revela o Batman, a Arlequina estava junto com o Coringa na noite em que o vilão matou os pais do Claw Hunter. A edição termina então com o Claw Hunter com a espada do Ghostmaker quase colocando a arma no pescoço da Arlequina. Antes de eu continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, então uma olhadinha que pode ter algargado do seu bolso. E se for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse trabalho de Batman ativo. E muito obrigado. Uma boa edição pra gente descobrir como é que funciona então essa relação de antagonismo do Batman com o Ghostmaker, trazendo, na minha visão, boas explicações de como essa rivalidade foi fomentada e, na verdade, como ela começou também. O Batman, com o passar do tempo, ele teve muitos rivais, muitas pessoas que estiveram com ele fazendo seu treinamento, que se tornaram pessoas adversas a ele. Eu lembro muito bem naqueles episódios do Animated Series, que nós tínhamos aquele ninja que teve problemas com o Bruce durante o treinamento deles e que mais posteriormente, quando o Batman era o Batman, acabou virando uma espécie de rival do Homem-Morcego do Animated Series. Eu sinto que o Ghostmaker vai muito nesse caminho, né? Vai num caminho de realmente ser uma pessoa do passado do Bruce e ter um entreveiro com ele para se tornar um inimigo. Talvez só a explicação de o porquê ele ficou raivoso em relação à figura do Batman não seja uma das melhores explicações, mas eu também não acho que seja uma das piores explicações. Porque o fato do Ghostmaker ter na sua cabeça um ideal em relação ao porquê existe aquele treinamento, porquê a pessoa deve treinar e porquê ela deve combater o crime, é uma explicação plausível na figura dele, e talvez desvincular essa figura da vingança seja algo importante, por mais que eu acho que o Batman não pratica vingança e sim a justiça. Então você colocar os dois contrários em relação à maneira como eles buscaram o treinamento, criar essa raiva visto isso, é uma explicação na minha visão razoável. Pode parecer um retcon, pode parecer talvez uma construção fraca, porque você tem que voltar para o passado do Batman e criar uma coisa que não existia antes, mas ainda assim as explicações que estão sendo feitas em relação a esse personagem me parece muito melhor do que explicações de outros personagens, como eu sempre uso o exemplo aqui do próprio Claw Hunter e da Punchline. Aqui o James Tynion DeFord pelo menos está fazendo um trabalho um pouco mais digno de construção melhor dessa figura antagonista, e que você pode talvez não gostar, pode não gostar do personagem, pode não gostar, sei lá, da existência dele, mas ainda assim a gente considera aqui que a existência dele faz um pouco de sentido. E tendo a figura do Dick aqui sendo uma espécie de testemunha para essa rivalidade, é um ponto que eu achei bom dentro da trama. Você colocar uma pessoa como um espectador de fora, descobrindo como é que esse antagonismo acaba dando uma visão diferente para a história especificamente. Ver o Dick realmente falando, olha, esse é um cara complicado, teve aquela vez aquele problema que o Batman teve, ver o entreveiro dos dois conversando ali, o Batman ficando puto, e meio que o Batman se acovardando, de certa maneira, né, arregando pro Ghostmaker, é uma coisa assim que traz algo diferente também para essa história, essa rivalidade. Então todo aquele momento que envolve o avião foi uma boa cena para mim, né? Foi uma boa cena pra gente ver também mais um pouco dessa interação. Eu não acharia ruim ver um gibi que focasse extremamente no passado dos dois, né? Trazer um gibi assim que realmente trouxesse uma história do começo ao fim, com o treinamento e rivalidade desses dois personagens. Para mim seria até um gibi bem interessante, pois tudo que está sendo apresentado aqui tem sido bem relevante para mim dentro desse arco. E as amarras que são feitas em relação à corporação Batman e o próprio Dick sendo um agente da Espiral é uma coisa importante também, na minha opinião, que acaba sendo boas amarras para a história por completo da vida do Batman. O Batman ter buscado o Ghostmaker para fazer parte da corporação Batman é algo que eu acho plausível também e muito importante. O Dick saber da existência também do Ghostmaker também é algo importante que envolve a figura do Agente 37. Então são pontos que o James Tynion DeFord lembrou que são importantes na minha visão. São pontos que são muito bons ter sido relembrados para cá.
dando um pouquinho mais de base, dando um pouquinho mais de profundidade na figura desse personagem. Eu gostei também de outro detalhezinho ali que é importante, que envolve a figura das Batgirls, né? Que nós temos 3 Batgirls, como elas mesmas se chamam, e que a Bárbara seria a Batgirl Prime, por mais que a Bárbara fique meio... a gente precisa realmente dessa nomenclatura, mas eu gostei disso, eu gostei delas meio que sendo um grupinho de Batgirls ali, né? A corporação Batgirl aí. Por encaminhamento final, nós vemos então o Batman, o Claw Hunter e a Arlequina conversando, e a gente entendendo um pouquinho mais porque o Claw Hunter então odeia a Arlequina, e talvez faça um pouco de sentido ele ter um sentimento vingativo em relação à Arlequina, que ela estava sendo a namorada do Coringa no dia que os pais do Claw Hunter morreram. Então explica, não justifica, obviamente, ele querer matar ela, aí não dá, né? Mas explica um pouquinho por que existe esse sentimento. Não é algo tão gratuito, não é só porque ela foi namorada do Coringa, mas existe algo mais próximo. Mas não digo que seja a minha parte preferida envolvendo essa edição. Para mim, os momentos que a gente tem os retcons lá, me soaram muito melhores e mais aproveitáveis do que o começo e o fim dessa edição. Então uma boa edição para você ver essa figura do Ghostmaker ser aprofundada. É uma edição que tem desenhos que eu diria que não são dos melhores. A gente não tem um Jorge Menez desenhando aqui, só cá. Pra mim a melhor arte foi do Guilherme Martin, por mais que o Guilherme Martin ainda desenhe a galera toda envelhecida. Mas os desenhos do Ryan Benjamin, Danny Meek, o Bangle, não me foram dos melhores. Eu diria que foi uma das edições mais fracas decentes em relação a desenho. Isso porque a gente colocou lá em cima, depois que a gente acompanhou a Guerra Coringa, o trabalho de Jorge Menez, né? O Jorge Menez é um cara que dá um up fantástico na questão do desenho. Aí quando você vê um desenho um pouquinho, não digo pior, mas não tão na qualidade de Jorge Menez, você sente um peso ali. E quando o desenho ainda é um pouquinho mais feiozinho, você sente mais ainda esse peso. Então a arte talvez seja um dos pontos mais negativos dessa edição, por mais que ainda todo o trabalho narrativo dos desenhistas esteja de uma maneira bem agradável. Que é um ponto que eu sempre bato, que é a questão da maneira como o desenhista faz narrativa. Isso pra mim é um dos pontos principais. Se o design é um pouco mais feio, mas o cara consegue contar uma boa história, pra mim já tá valendo também, é um ponto que é importante destacar. De qualquer maneira, vamos ver mais pra frente como é que vai ser a resolução então deste trio aí que está no Asilo Arkham, e como é que vai ser esse sentimento aí de vingança versus justiça, ou mesmo da maneira como o Ghostmaker vai agir com o Batman. O que você achou dessa edição? Gostou bastante? Não gostou? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. E como aproveita, deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.